Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse apresentado, organizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. É um estudo, a gente gosta sempre de falar que ele é apresentado ao vivo, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, às 19 horas, e aquelas pessoas que queiram participar, basta entrar lá no nosso site, está ali, www.senhor.org.br, fazer ali uma pequena inscrição, se manifestar o interesse e receberá o link para de um grupo de WhatsApp, receberá o link para participar ao vivo. E também lembrando que esses estudos nossos, eles estão gravados, e aqueles que não assistiram, estão entrando hoje, que não assistiram os anteriores, podem ir lá no nosso próprio site, www.senhor.org.br, encontrará lá o caminho lá para vocês assistirem os vídeos anteriores, bem como também no canal do YouTube. Hoje nós estamos no estudo 37, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos falar do capítulo 12, da perfeição moral. Vou falar um pouquinho sobre as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem do bem, conhecimento de si mesmo, que está contido nesse capítulo. Hoje nós vamos fazer uma parte dele, um pouquinho longo, vai ficar um pouquinho para a última parte. E esse capítulo encerra das leis morais, né? O capítulo 3º. Então vamos lá sobre as virtudes e os vícios. Na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na que a é a que assenta na mais desinteressada caridade. E na 894, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas-lhes as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com a que tendes à vista, e tanto mais admirais, quantos mais raros são.
Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, porque entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. 895, outra pergunta. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A gente tinha perguntado sobre a perfeição, agora sobre a imperfeição. Olha a resposta, gente. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fora um fenômeno. Um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado. Na 896. Como sempre, né, o Kardec vai apertando, vai aumentando as perguntas de maneira a ficar bem claro sobre essas questões. Né? Muito interessante. Como sempre ele faz. Né? 896. Porque ele foi falando sobre o desinteresse e sobre essas questões da imperfeição. E aí o Kardec pergunta ainda. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres, sem utilidade real, por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém não do bem que poderia fazer. Olha a resposta no primeiro parágrafozinho ali, né? Tem do interesse, do desinteresse, porém não do bem que poderia fazer. Né? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Né? O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Olha a profundidade dessa resposta, gente. Representa um depósito que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem
que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Continua. 897. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Muito interessante, né? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Quer dizer que eu vou fazer aqui o bem esperando aqui uma situação melhor após a morte, né? Olha a resposta. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Difícil, né? O item A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se à penosa condição dessa vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Você viu que ele deu a resposta, mas Kardec ainda queria mais explicação sobre isso, né? Então ele fez um item A aqui, ó. E olha a resposta. Não, certamente. Quer dizer, não está errado, né? Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Está na 894. E ele faz mais uma pergunta, Kardec, agora sobre isso ainda, né? Um item B daquela pergunta. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Olha que interessante, né? Não, não, o Espírito responde. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma das suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devemos todos render. Profundo, né? Por isso que a filosofia espírita ela é fantástica, né? Que, eu vou repetir de novo, que devemos todos tender, né? Todos ir, né? Alcançar, né? 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo, e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Olha que interessante a resposta, né? Será que precisamos estudar tanto, né? A resposta. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condição de auxiliar aos vossos irmãos.
Porque se não tivesse isso, os médicos que estudam, claro que ele tem um interesse pessoal, mas conforme vão estudando, ele tem condições de ajudar melhor as pessoas. Se não fosse assim, não haveria o progresso na área da saúde, da engenharia, de todas outras coisas, saneamentos básicos, tudo por aí vai, né? Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam, todas, todas as ideias adquiridas ajudam ao desenvolvimento do espírito. Na 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo outro ao seu trabalho os bens que possui? Olha essa pergunta, hein, gente? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, com frequência, porém, como frequentemente sucede, já dela não se lembra. Então, isso aí é comum, eu já ouvi isso. Pessoas que adquirem riquezas aí com muitos trabalhos, muita dedicação, muitos esforços, estudo, tudo bem que a gente está falando aqui, mas quando chega no patamar da riqueza, aí menospreza, né? Todas as pessoas, né? Isso que ele está dizendo. Um nunca sentiu isso, esse já sentiu, passou a necessidade, né? E às vezes esses que deveria conhecer como que é duro o trabalho, ele menospreza as pessoas menos favorecidas, né? 900. Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha nas circunstâncias de acumular conflito de maior soma legar aos seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má. Olha, gente, eu já vi muito isso, muito, muito, muito mesmo. Só, eu trabalho tanto assim para me deixar para os meus filhos, deixar para. É. Olha o que está dizendo aí, né? Eu faço isso, isso. Olha, resposta interessante, curta, né? E olha outra pergunta longa até aqui, né? Que é o Kardec agora nesse tema ele está fazendo umas perguntas um pouquinho maior, né? Mais, vamos dizer assim, aprimoradas, né? 901. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua até o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer seus gostos ou suas paixões. Peça-lhes um obsequio, e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia, e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado? E qual que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Eu acho que nós até sabemos a resposta, né, gente? O que goza, porque é mais egoísta do que o avarento.
o outro já recebeu parte do seu castigo. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então, o sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Mas será bastante desinteressado esse desejo? Eu já vi muito isso, né? Ah, se eu ganhasse na loteria, na Mega Sena da virada, eu ia ajudar muita gente, fazer tanta coisa. Olha, aí a pergunta que ele faz, né? Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? É, 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Essa é interessante. Incorrerá em grande culpa se eu fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se eu fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhes de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com o defeito de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede-se de vós não poderão fazer o mesmo. Tratai de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos vossos semelhantes. Esse meio, este, o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais, ao ser ávaro, sede generoso. Se eu ser orgulhoso, sede humildes e modesto. Se eu ser áspero, sede brandos. Se eu proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Uma palavra, fazer por maneira que não vos posso aplicar essas palavras de Jesus. Vede o argueiro no ouro do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Profundo, hein? 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as sagas da sociedade e as expõe em público? Ela meio complementa aquela outra, né? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mal, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal, né? E olha que tem muita gente que adora isso, né? E no item A, Kardec faz um item A dessa pergunta. Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade dos escritores? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que ele diz respeito, exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoio o que disser nos exemplos que dê. Olha aí, ó, exemplos que dê, né? E olha que a gente vê aí constantemente alguns autores, né, escrevendo obras bonitas, mas como exemplo, às vezes, de família, das sociedades,
que são meio tristes, né? E o Kardec continua nessa mesma linha, né? 905. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram eles. Será levado em conta como espírito o bem que suas obras hajam dado lugar? Olha aqui, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem trabalho. A moral sem ações, vou até repetir, é o mesmo que as sementes sem trabalho. De que vos serve a semente se não fazer dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham da inteligência para compreender. Não praticando as máximas que lhe ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhe os frutos. 906. Será passível de censura o homem o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber que se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos malpendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. É orgulho, né? Paixões, agora o outro título. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora estejam na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. (908) Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. Aí o Kardec faz um comentário dele sobre a questão das paixões, né? Aí Kardec diz assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e, e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem contra ele, se volta e os esmaga. Todas as paixões
tem seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração da necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. 909. Esta pergunta aqui ela é fantástica, né, gente? Poderá sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer suas más inclinações? Eu gosto de usar muito essa questão aqui, né? Olha que resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforço, né? Ah, não consigo. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar suas paixões? Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto esta é a missão deles. E olha que ele fala aqui nessa resposta, eu acho interessante, eu gosto de utilizar muito isso, se é a pedir a Deus e a seu bom gênio. O Kardec gostava muito disso, e eu gosto muito dessas orações de Deus, porque nós, com o tempo, fomos afastando Deus de nós, né, colocando Deus uma coisa muito distante, mas os espíritos, as respostas que os espíritos dão, na própria codificação, faz com que nós aproximamos Deus, né? Por isso que a pergunta no que é Deus, né? Deus é tudo, está em tudo, né? Então, por isso que Kardec e os espíritos trazem essa resposta para nós aproximarmos mais de Deus, né? E olha aqui, continuando a pergunta aqui, 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A pessoa, mas isso é difícil. Olha que a resposta que ele dá. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está no lábio. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade, né? Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória dos espíritos sobre a matéria. Essa é uma questão que a gente tem conversado muito com as pessoas, quando a gente faz o nosso diálogo fraterno, nosso tratamento pelo magnetismo. As pessoas preferem buscar ajuda dos outros, tal, mas quando você fala que tem que fazer alguma coisa assim que ela consegue, eu não consigo, eu não quero, olha, é bem complicado, aí por isso que a gente tem que estudar, né, gente? Nós temos que ter essa força, essa vontade, essa fé, esse querer, né? Qual meio, olha 912, qual o meio mais eficiente de combater seu predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação, né?
egoísmo. Aí, 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E isso é uma verdade, né? Que está todo lá no Livro dos Médiuns, em todas as obras, está essa resposta, né? O Espírito responde, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois é necessário que reformem as instituições humanas, que entretem e excitam. Isso depende da educação. Olha, gente, profundo isso, né? Nós temos que instruir sobre as questões espirituais, né? E cada vez mais vão se afastando desses conceitos de religiosidade, né? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado absoluto, do bem absoluto da Terra? Exato, que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos, mais homens assim do que supondes. Apenas nos conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10? Havendo 10, porque não haverá 1000? E assim por diante. Essa é a verdade mesmo, que às vezes aí, hoje a mídia e todas as questões aí, eles, vamos dizer assim, exacerba todas as questões do mal, né? Mas se a gente prestar atenção em todo o próximo da sociedade, próximo de nós, sempre existem pessoas que são bem realmente abnegadas aí na caridade, no amor, né? Nessas virtudes. Né? Por isso que ele está dizendo, é que essas pessoas não tem destaque nas mídias, né? Só tem destaque o mal, porque o sensacionalismo, né, que vende. Na 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização. Vou repetir. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Olha a pergunta que ele está falando. Como poderá a causa destruir o efeito?
quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de estipá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem eu fazer o mal. Alguns auxiliando-se reciprocamente, impedidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais será visto homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que o Espírito estão incumbidos de preparar. Eu acho que naquela primeira parte da questão que ele colocou aí, que há necessidade do egoísmo e do mal prevalecer, nós estamos passando com algumas experiências na Terra agora, principalmente no Brasil, bem clara disso, né? Agora basta virar isso, né? Compreender isso e começar a mudar esse sistema aí, né? Para o bem, né? Compreender para para o egoísmo, como é que ele coloca. Né? Ele continua, que a resposta não terminou ali. Então forte será o amparo, não o opressor do fraco, e não serão mais vistos homens que faltam indispensável. Acho que está repetiu aqui. A lei da justiça. Esse é reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Ele repetiu. E olha 917. Qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Qual é o meio? Como destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e por cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes, as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo se assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Continua. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que, muitas vezes, o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levando a culpar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face da atual extravasamento de egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária
para que alguém renuncie sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente, lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservado a felicidade dos eleitos. Pois é verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Essa resposta foi de Fénelon. Profunda, né, gente? Agora vamos ao comentário de Kardec, né? Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer com que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É o mal real que se alastra por todo o mundo, do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Olha que profundo isso, né, gente? Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências que, ostensiva ocultamente, excitam, alimentam, desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las. Se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela aquela que tende a fazer homens de bem. Olha de novo, hein, gente? E esse último pedacinho aqui é fantástico, né, gente? A gente vê a educação com aquela questão de passar instruções, né, para a pessoa ganhar dinheiro, que é totalmente egoísta, né? E aí ele continua, ó. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar que para exercê-lo com proveito, baste o conhecimento da ciência, que a quem acompanhar assim o filho do rico, como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem,
observando igualmente com quanta frequência falham os meus empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo quantas esquisitices, gente. Olha, parece que estão falando para a nossa sociedade de hoje, né, gente? Faça-se com a moral que se faz com inteligência. E ver-se-á que, se naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é o número dos que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra, que pesquisa as coisas, as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, o que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que cada momento o magoa, o que perturba todas as relações sociais, provoca dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua felicidade. Podemos mesmo acrescentar com sua própria segurança. Enquanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurá-lo a sua felicidade nesse mundo, quanto no futuro. Olha aí, gente, era isso que nós tínhamos preparado para hoje. Ainda falta um pedacinho para terminar esse capítulo, né? Que no próximo estudo nós vamos ver o caractere do homem do bem, mas muito bacana, né? Um estudo bem bacana, bem profundo. Eu acho que deve ser revisto, relido, como toda a obra, né? Por isso, inclusive, nós vamos entrar agora na quarta parte do Livro dos Espíritos, e numa das nossas reuniões agora, que nós fizemos do nosso conselho, da nossa casa, do qual eu faço parte, foram programados alguns estudos para dar continuidade, né? Então, foi decidido, eu até votei a favor, nós darmos continuidade no Livro dos Espíritos, voltarmos de novo lá no capítulo 1 e estudando constantemente, né? Eu acho que é fantástico, a gente tem que reler, estudar isso aí, até a gente aprendermos tudo isso. Cada estudo é uma questão de aprendizado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão para... Ninguém? Tudo bem? E alguém poderia fazer a nossa oração, então, para nós encerrarmos o nosso estudo? Boa noite, seu Pereira. Boa noite. Boa noite a todos. Eu faço, primeiramente, agradecer ao nosso Deus, a nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre. Agradecer pela nossa saúde, por estarmos novamente aqui,
para que ilumine os nossos pensamentos, para adquirirmos sabedoria, tranquilidade, paz, e que possamos sempre estarmos em estudos, em oração. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto de todos nós, e que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal,